Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar, eu anseio ir mais fundo. Mergulhando na presença de Deus, submersos estaremos, alcançaremos o mais profundo. Mergulhados na presença de Deus, eu e minha casa estaremos. Muito bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje são 9 de fevereiro, é o nosso segundo programa dentro deste mês. É um prazer estarmos juntos novamente nessa manhã de sábado. E nós sabemos que Deus tem uma palavra para a tua vida através do programa Mergulhados na Presença. Eu sou o apóstolo Edilson, aqui de Vitória da Conquista, da Igreja Batista Nova Sião. Nós queremos começar o programa fazendo uma breve meditação num texto que tem sido um dos textos da referência daquilo que tem sido como um decreto para a minha vida, para a sua vida também, para o ano de 2013. O ano das novidades de Deus para a nossa vida. 2013 está decretado, será o ano das novidades de Deus para a nossa vida. E aí eu quero compartilhar contigo um dos textos que nós temos utilizado, que foi dado pelo Senhor e que vai te abençoar também, em nome de Jesus. Isaías 48, no versículo 17 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência teria sido como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído diante de mim. Olha, meus queridos, esse texto tem sido também uma das referências, não é? Que nós temos utilizado, Isaías 48, 17 a 19, onde o Senhor traz como um lamento a nosso respeito, um lamento por nós não termos dado ouvidos à voz do Senhor, aos seus ensinamentos, ensinamentos que são extremamente úteis para a nossa vida, para a nossa existência, para as nossas conquistas, para as nossas vitórias. Eu acho muito interessante o Senhor dizer, ensiná-los aquilo que é útil. Claro que todo ensinamento de Deus está direcionado ao propósito de nós termos uma vida de qualidade, uma vida vitoriosa. Nós sabemos que a lista das pessoas derrotadas é muito grande, que as lixeiras da vida estão abarrotadas de perdedores. E Deus sabe que ninguém, absolutamente ninguém, vai sobreviver sem a bússola que vem dele, que é a sua palavra que dirige a nossa vida. A Bíblia diz, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Tudo que vem do Senhor, tudo que vem de Deus, é para direcionar a tua vida a uma grande conquista. Por isso, nós devemos valorizar os ensinamentos do Senhor, através da leitura da palavra, leitura da Bíblia Sagrada, através das ministrações, dos ensinamentos, das pregações que você tem oportunidade de receber. Você tem que agarrar nisso daí, você tem que valorizar, você tem que priorizar e, acima de tudo, você tem que aplicar isso na sua vida. Sem essa aplicação daquilo que se aprende, daquilo que recebemos, então nós não temos nenhum resultado. Não basta apenas ser conhecedor da palavra, você tem que conhecer. Se você não conhecer, você vai estar cada vez mais distante da possibilidade de praticar, de aplicar isso na sua vida. Mas não basta apenas conhecer. Você tem que decidir, ter um compromisso com aquilo que você tem recebido do Senhor. Porque tudo que Deus tem ensinado a você e a sua família é algo muito útil
para a sua felicidade, para a sua realização e para uma grande vitória na sua vida. E ele diz assim como um grande lamento: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. É um lamento do coração do Senhor, porque as pessoas estão errando por falta de conhecimento e compromisso com aquilo que têm conhecido. As pessoas estão entrando por um caminho de morte, um caminho de destruição, e para muitos deles são caminhos de vida, de paz e de alegria, mas o final são caminhos de morte. Só o caminho do Senhor pode te levar a um futuro brilhante, a um futuro vitorioso. E eu quero aqui no início desse programa enfatizar isso, do seu compromisso com a palavra de Deus, com os princípios eternos do Senhor, o seu compromisso com aquilo que você tem recebido, para que você seja guiado pelo Senhor às águas tranquilas, a um nível de vitória, de bênção e de grande realização na sua vida. Estamos começando o programa Mergulhados na Presença. Obrigado por sua audiência, por esse carinho que você tem tido conosco. E nós temos encontrado tantas pessoas que falam tão bem do programa, que têm sido abençoados, sua vida tem sido tocada, edificada, que não perdem o programa. Isso para nós é uma alegria muito grande. Então nós vamos estar juntos aí até o final desse programa, trazendo matérias, não é? Que são as retrospectivas do ano de 2012. Nós estamos trazendo para você os melhores momentos, para você relembrar aquilo que foi tão bom, tão edificante e tão alegre no Ministério da Igreja Batista Nova Sião e que edificou a vida de tanta gente. Também uma seleção de ótimas mensagens para abençoar a sua vida. Olha, nós estamos já anunciando com muita alegria o lançamento da 4ª etapa do projeto Lar de Paz. Os resultados que nós tivemos nas etapas anteriores são para empolgar bastante o nosso coração. Nós estamos entusiasmados porque são centenas e centenas de famílias que já foram alcançadas pelo projeto, já tendo seus resultados de tudo aquilo que a gente está precisando para a nossa casa, para a nossa família. Eu não sei quais são as suas necessidades específicas, mas eu sei que a sua casa está impregnada de necessidades. A sua casa precisa de um mover de Deus, de restauração, de paz, de cura, de finanças. A sua casa precisa de restauração dos relacionamentos, precisa de proteção, de provisão, e a lista poderia ser muito maior do que eu pudesse explanar aqui. O projeto Lar de Paz tem sido um meio que Deus tem usado para entrar nos lares e abençoar o casamento das pessoas, abençoar a vida dos filhos, abençoar a saúde, finanças, porque nós temos ouvido os depoimentos onde Deus tem feito tudo isso e muito mais. E agora é a sua vez de você cadastrar o seu lar, de você solicitar o projeto Lar de Paz para a sua casa. Eu quero estimular você, eu quero te desafiar, sabe por quê? Essa etapa agora já é a 4ª etapa, onde nós já estamos com mais experiência. E aí você vai receber o projeto Lar de Paz na sua casa e eu tenho certeza que depois você vai nos agradecer. O que você tem que fazer? Você liga para a Secretaria da Igreja Batista Nova Sião, para um número que está aí no seu vídeo. E aí você vai dizer assim: eu gostaria de ter o projeto Lar de Paz na minha casa. Eu gostaria de receber esse projeto. Eu quero a bênção de Deus no meu lar. E aí nós vamos anotar seu nome, endereço, uma pessoa, ministrante do Lar de Paz, um agente de paz, vai fazer contato com você e marcar direitinho quais serão os dias das reuniões. Lembrando, sabe o quê? Que as reuniões é apenas uma vez por semana, durante 9 semanas. É uma corrente, é um processo, é um projeto. Durante 9 semanas, apenas coisa de 30 minutos, mais ou menos, 30 minutos, 35 minutos, é o tempo máximo para a realização dessa reunião. Você vê que não vai tomar o seu tempo e vai ser algo tão simples para um resultado tão grande que você vai ter na sua família. Já são muitas famílias onde nós realizamos o projeto Lar de Paz, tanto em Conquista como em Brumado, também em Planalto. E são muitas outras cidades, através de outros ministérios, que têm recebido o projeto Lar de Paz. Então agora é a sua vez, ligue e participe, receba o projeto Lar de Paz na sua casa e depois você vai dar notícia para a gente de quão grandes coisas o Senhor fez na sua vida, na sua casa e na sua família. E no dia 17, domingo de amanhã, às 8,
nós vamos ter uma reunião com todos os ministrantes do Lar de Paz. É uma reunião de orientação, de treinamento, de unção, delegação de autoridade. Nós vamos abençoar a todos os ministrantes que vão estar trabalhando nessa etapa. Por isso não perca, nós vamos ter os detalhes aí da reunião aí no seu vídeo, e está aí a convocação para todos os ministrantes que são discípulos de Sião, que vão estar trabalhando e servindo ao Senhor Jesus e servindo ao reino de Deus. Vai ser muito bom. Nós vamos agora para a campanha da Providência Divina, antecipando, né, esse bloco do nosso programa, porque nós estamos ainda nesse período especial de retrospectiva dos melhores momentos de 2012. Então nós queremos orar e abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Quero incentivar você que está nos assistindo a começar a campanha da Providência Divina. São 7 sábados consecutivos que nós vamos estar aqui, se Deus quiser, fazendo um clamor e uma intercessão por sua vida, em tudo aquilo que você está necessitando, pode ser na área sentimental, profissional, família. Dentro dessa campanha, no final de todos os programas, a gente vai estar orando, abençoando a sua vida. Então vamos começar juntos a essa campanha. Você que já está na campanha, na 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª semana, parabéns, siga em frente, seja perseverante e Deus vai abençoar a sua vida. Vamos orar então. Nosso Deus, Senhor e Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Obrigado por esse dia, pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entrarmos na Tua presença e fazermos o nosso clamor ao Senhor. Pai, eu clamo por todas as pessoas que estão agora nos assistindo, todos os nossos irmãos, amigos, essas pessoas tão queridas que fazem parte do programa Mergulhados na Presença. Meu Deus, eu clamo por eles, porque há uma necessidade, há uma luta, há um projeto, há um desafio que faz com que seja necessário um grande milagre. E agora, Senhor, eu abençoo a vida de todos eles com toda a sorte de bênção, para que a bênção do Senhor marque a existência e a trajetória de cada um deles, e que essa bênção, Senhor, faça com que as portas se abram, que as coisas mudem, que haja transformação, cura, libertação, provisão financeira, enfim, Senhor, que a Tua bênção tenha acesso a todas as áreas da vida desta pessoa que está aí clamando junto comigo, que está com seu coração cheio de fé, com expectativas daquilo que o Senhor vai realizar. Pai Celestial, eu entrego cada pessoa nas Tuas mãos, crendo mesmo na operação do milagre, da resposta favorável, da manifestação do poder do Teu reino no seu lar, no seu trabalho, na sua vida pessoal, familiar, em todas as áreas. Senhor, manifesta mesmo a Tua graça, a Tua soberania e a condução do Senhor para a vida destas pessoas. Reina sobre a vida delas e libera essa provisão abundante em nome de Jesus Cristo, e que todo mal, Senhor, seja banido da vida delas, seja banido do seu lar, seja banido da sua história de vida. O maligno, o inimigo das nossas almas, seja vencido e derrotado em todas as vidas, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida. Quero que você se prepare, porque 2013 já está decretado sobre você, seu lar, sua realidade. Será o ano das novidades de Deus para a tua vida. Tome posse, esteja nutrindo isso no seu coração, e Deus vai fazer maravilhas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos para um intervalo comercial. Mando um abraço aí para o Flori, da Evolution Jeans. Que Deus te abençoe, te prospere. Seja para você, Flori, um ano das novidades do Senhor. E depois do intervalo comercial, nós vamos ficar aí com uma mensagem que vai te abençoar em alguns melhores momentos do ano de 2012. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Mergulhados na presença de Deus.
A Evolution Jeans você já conhece pela tradição e preços baixos, mas a coleção de roupas sociais você precisa conhecer. São diversas opções em vestidos, terninhos femininos e ternos masculinos para todas as idades. Qualidade e preço baixo bem pertinho de você. Venha a Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. mergulhados na presença de Deus. Eu não quero só nadar. Que a graça de Jesus esteja nesse lugar, tocando nos nossos corações, porque nós estamos aqui investindo naquilo que nós temos de melhor, que é o nosso casamento, que é a nossa família. Você sabe que é o melhor presente que Deus nos deu, é o que nós temos de mais precioso. Abaixo de Deus, nessa terra, ninguém poderia conseguir ter algo mais precioso do que a sua família. Eu queria convidar vocês a se colocarem de pé. Nós sabemos que quem projetou esse negócio chamado família, casamento, foi o Deus eterno. Esse projeto, ele não nasceu no coração de uma pessoa, foi idealizado na eternidade, por alguém que sabe o que faz, e que depois de ter feito tudo o que fez, ele mesmo avaliou, e ele disse assim: é muito bom, é muito bom. Feche os teus olhos, segure bem forte na mão do seu cônjuge. E vamos formar uma corrente de oração. Vamos somar nossa fé. E vamos pedir que Ele, o que pode todas as coisas, seja conosco aqui nessa noite. E venha ajudar os casamentos, venha ajudar as famílias, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, nós oramos a Ti, confiados de que seremos respondidos. Meu Deus, ajuda-nos, socorre-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e todos digam amém. E vamos dar um aplauso ao Eterno, ao Todo-Poderoso, ao Senhor da Glória. Não. Graças a Deus. Podem se assentar, queridos, podem se assentar. Assim como o casamento é aquilo que nós temos de melhor, de mais importante, e que também define o nível das nossas alegrias ou tristeza. Olha, você pode passar desgosto e decepções e derrotas em todas as áreas da sua vida, mas a que mais te abate e define a sua alegria ou tristeza nos maiores níveis da sua vida é o casamento. É assim que acontece. Você pode ter sucesso na sua vida profissional. Você pode ser uma pessoa que está sendo projetada em muitas áreas da sua vida, crescendo, prosperando, melhorando. Mas se o seu casamento não vai bem, se o seu casamento está com problemas e os problemas estão se acentuando, você se sente a pessoa mais infeliz do mundo. É o casamento que vai definir tudo na nossa vida, né? Algumas pessoas, eles se concentram nos filhos e fazem dos filhos um escape. Quando eles percebem que o relacionamento matrimonial não está dando muito bem e que não vai conseguir se manter no nível de alegria e realização no casamento, muitos focam nos filhos e falam assim: pelo menos nos meus filhos eu vou ter alegria. E aí deposita toda a sua expectativa nas crianças. Só que as crianças crescem. E as crianças também dão dificuldade, tristeza e algumas decepções. E para a vida de alguns pais que já têm os seus filhos já criados,
Para alguns pais, as suas maiores decepções foram na vida dos seus filhos. Tem pais que enfrentam decepções com filhos que estão nas drogas, filhos que estão se embriagando, filhos que estão maltratando a sua esposa e a sua família, filhos que estão fazendo coisas horríveis aí fora. E alguns pais acabam depois descobrindo que filhos podem também trazer muita dor e muita tristeza no seu coração. E sem falar os filhos que vão embora, né? Eles não ficam com a gente para sempre. E aí depois que passa as expectativas com os filhos, seja porque eles também nos decepcionaram, ou porque foram embora, e esperamos em Deus que nem eles cheguem a ir embora ou nos decepcionem, mas isso pode acontecer. Aí então a gente descobre que acaba a gente tendo que nos voltar para o nosso cônjuge, onde tudo começou, aquela família começou naquele casamento. Os filhos vieram depois e os filhos estão de passagem na nossa vida. Então nós descobrimos que é com essa pessoa que a gente vai ter que se virar, com essa pessoa que a gente vai construir a nossa vida, com essa pessoa que nós vamos ter que conseguir vencer todos os obstáculos para a gente conseguir ter uma grande vitória, uma grande realização na nossa vida. Eu quero dizer para alguns que ainda não sabem, que quando você consegue sobreviver nesse casamento, e não só se manter vivo, casado, mas consegue ainda atingir níveis de ajustes, níveis de harmonia, níveis de um bom relacionamento, é aí que você se torna uma das pessoas mais realizadas do planeta. E com toda a experiência de vida que eu tenho, trabalhando com famílias há 25 anos, agora em setembro eu completo 28 anos, acompanhando casais, acompanhando jovens, acompanhando esposa, refletindo e também fazendo do meu casamento, da minha família, um laboratório. E eu descobri uma coisa, com toda essa experiência que eu tenho de acompanhar tanta gente durante tanto tempo, que eu não sou idôneo, que eu não sou capaz, eu me vejo dependente das ações de Deus, das operações de Deus. E quero te dar uma notícia muito boa, falando com toda franqueza, né, sendo bem transparente. Eu tenho desfrutado de coisas lindas e maravilhosas vindo da parte de Deus, do mundo invisível, das operações espirituais. Eu tenho desfrutado muito de tanta coisa boa e visto com os meus olhos naturais aquilo que Deus pode fazer na vida de um esposo, na vida de uma esposa, na vida de um filho. Existem situações que se alojam em todas as famílias, que se Deus não operar em teu favor, se você não conseguir que Deus entre na situação, você naufraga. Existem situações que vêm para a família, para o casamento, que se Deus não fizer alguma coisa, ninguém pode fazer. Escute, existem coisas que vão sendo construídas na vida de um ser humano, como esse aí com quem você se casou, que ninguém consegue prever, nem mensurar, nem a própria pessoa. Nós muitas vezes nos surpreendemos, ou sentimos, ou fazemos aquilo que jamais imaginamos que faríamos, que sentiríamos, ou que seríamos. O ser humano não é fácil. Eu quero introduzir esse tempo que nós vamos ter de reflexão, falando de algo que sempre me chama a atenção. Por que será que ninguém casou com uma pessoa do jeito que queria? Por que será? Por que será? E se você pensava que só você tinha casado com uma pessoa totalmente contrário ao que você queria, bem-vindo ao clube, que sirva por teu consolo. Ninguém, com raríssimas exceções, encontrou uma pessoa do jeitinho que sonhou. Nós estamos falando nessa noite, o tema dessa palestra é resolvendo problemas no casamento.
Eu tenho refletido muito, eu tenho minhas próprias realidades, os níveis das conquistas que eu já tive no casamento e as que eu ainda estou por ter. E eu chego à seguinte conclusão, que um dos grandes problemas do casamento, que precisa ser solucionado para poder diminuir as tensões do casamento, né? As pressões do casamento, os desagrados do casamento. Quando falamos de problemas de casamento, acredite no que eu vou te dizer, um dos principais problemas está em ninguém ter casado com a pessoa como gostaria. Logo no início já começa uma grande decepção, uma grande frustração, porque você começa a conhecer áreas da vida daquela pessoa que são áreas que te ferem, que te maltratam, que te desanimam, que te entristecem. E ali começa um naufrágio, porque ninguém fala sobre o assunto, ninguém busca entender como é que funciona. Muitos de nós trazemos uma bagagem terrível daquilo que foi o relacionamento do nosso pai e da nossa mãe. Se os nossos pais tivessem sido convidados para uma palestra para casais, e algumas coisas brilhassem dentro deles, talvez eles não seguissem o caminho das trevas. Vou fazer uma pergunta: quem ama, trai? Quem acha que quem ama não trai? Levante a mão. Está melhorando, está melhorando. Na galeria. Então, estamos aqui entendendo que quem ama de verdade não trai. É isso mesmo? Quem concorda com isso, levante a mão. Está aumentando. Está aumentando. Interessante. Quem pensa diferente? Quem acha que quem ama, ama de verdade e mesmo assim trai? Levante a mão. Eu estou com a mão levantada junto com esses poucos, porque eu tenho certeza que mesmo amando pode trair. Mesmo amando pode trair. E quando a traição chega num casamento, como resolver esse problema? Não, mas a maioria acha que não. Você está equivocado. Você está equivocado. Eu já presenciei casos de pessoas serem arrastadas para o adultério e chorando para a prática da traição, e chorando, mesmo envolto ao prazer da relação com uma outra pessoa, terminar aquela relação de traição extraconjugal e chorar. Aí você me pergunta, como é possível alguém amar e ainda assim trair? É porque traição não é exclusivamente sinônimo de mau caratismo. Tem algo muito além relacionado à traição. Eu poderia ficar uma noite inteira e a palestra de hoje ser só sobre esse assunto. A escravidão do pecado. Eu poderia falar muito sobre isso. E quando nós fecharmos aqui o assunto de hoje, nós vamos falar que um casamento só se tem os problemas resolvidos, além de 2 tópicos, tem um terceiro que eu considero fundamental. Um dos pontos fundamentais para se ver as coisas dentro de casa se ajustando é usar da prática da oração. Eu sei que muitos aqui talvez não tenham o costume da oração, da prática da oração, mas eu quero incentivar você a sair daqui pensando diferente. Mas eu quero falar de uma lista dessas diferenças que ninguém encontrou a pessoa, a tampa da chaleira, ninguém encontrou a pessoa do jeito com que sonhou,
Eu tenho aqui uma lista que normalmente é assim, quem sabe você se enquadra nela aqui, olha. Normalmente os que são comunicativos, ou seja, todo mundo é diferente um do outro, né? A pessoa às vezes tem o dom de ser comunicativo e sonha em casar com uma pessoa assim também. E aí quando vai ver, casa com uma pessoa travada, que não abre a boca para nada, né? Os comunicativos normalmente casa com os quietos e pensativos. Os que se levantam cedo e gostam de levantar cedo, costuma casar com os que não gostam de madrugar. Parece que começou a carapuça. Não, eu vou até beber um pouquinho de água aqui, porque eu acho que eu acertei no alvo. Os avarentos com os gastadores. Os dedicados à leitura com os dedicados à televisão. Os que amam dormir cedo com os que têm costume de dormir de madrugada. Mas que coisa, né, mano? É uma coisa séria, viu? Os atletas de plantão que amam praticar esporte com os ociosos que detestam praticar esporte. Os que são mais ágeis e agitados com os que são mais lentos e calmos. Os que têm um temperamento colérico com os que têm um temperamento fleumático. E aí por diante. Qual seria o seu caso? O seu caso é 90% do que foi falado aqui? Que maravilha, meu! Oh, Deus tenha misericórdia! Ainda tem mais uns agregados a estes aí. Pensa num negócio que traz uma crise terrível no coração e na alma das pessoas. Pensa se não é isso. O que mais te deixa indignado dentro de casa, entre tantas outras coisas, é o jeito do seu cônjuge ser. É o jeito da pessoa ser, agir, decidir, fazer as coisas. É isso que mais tem acabado com você. Porque fora isso, o jeito da pessoa falar, por exemplo, tem gente que fala assim, não, o jeito que o meu marido fala comigo é o que mais está acabando comigo. Ele só tem uma voz depreciativa, uma voz de ira, uma voz de intolerância, quando não é uma voz de acusação. Eu não estou suportando mais ele. E muitas esposas estão naufragando pelo jeito do marido falar. Porque a maioria dos homens não são jeitosos para falar. Não são elegantes, não são educados, não são temperados. Maioria, desculpa, eu estou falando mal de mim também. Porque senão alguns podem ficar com raiva de mim, querer me pegar e eu ter que sair correndo por ali. Não, estou nessa também. A maioria dos homens, fique tranquilo que depois a gente pega para o lado das mulheres também. Ninguém está jogando pedra no telhado de ninguém. Nós estamos falando daquilo que é comum. Talvez você fale assim, realmente o negócio para o meu lado está feio, mas é para o lado da maioria, porque nós estamos falando da maioria. Então o homem tem que se dominar, tem que se consertar, tem que se confrontar. Isso é inadmissível, não é? Nós nascemos com essa natureza impetuosa, ignorante, brava, indomável, e agora casa com uma princesa, casa com uma mulher. A Bíblia diz, a Bíblia sempre tem razão, que a mulher é o sexo frágil. A mulher é frágil, ainda que tem umas que mas são raras exceções. Mas a história não termina aí. Eu falei da construção da minha felicidade com a minha esposa. Eu tenho 17 anos de casado. Eu também passei pelo mesmo que você, de descobrir que ela não era nada do jeito que eu pedi para Deus. Eu também estou nesse barco. E eu falei, e agora, José? E agora? E eu ainda sendo pastor, de ter que estar na frente, de ter que ser exemplo para um monte de gente, de que se meu casamento tivesse escândalo seria horrível, seria uma repercussão muito maior do que o seu, porque se o seu não der certo, isso afeta quem? Uma meia dúzia de gente. E se o do pastor não der certo?
Agora imagina, cara, eu como pastor, ela pastora, a gente casado na frente de uma igreja e aquele casamento tendo que passar por tudo que é necessário para você construir uma grande vitória. Agora também eu me considero o maior vitorioso que tem do planeta, porque quem consegue seguir os passos, as fases, as etapas e sobrevive e depois ainda sai bem lá do outro lado e vai construindo, eu e a minha esposa somos realizados. Perfeito não, mas num nível de alegria, de satisfação da alma, de coisa que não tinha no passado. E aí eu digo para você, sabe o quê? Nós por um lado somos vítimas daquilo que muitos de nós passamos na nossa casa, mas por outro lado, todos nós sem exceção, somos responsáveis em melhorar cada dia, em melhorar o jeito de tratar a esposa, de falar. Se você não tem domínio na sua palavra, você tem obrigação de ter. Se as mulheres costumam ter um tipo de TPM que vai o mês inteiro, não, tem mulheres que parecem, cara, que só uma misericórdia. Agora eu vou pegar para o lado das mulheres. Os homens, graças a Deus, graças a Deus. Fala aí, gente. Então eu vou continuar falando dos homens. Amém? Não, mas tem mulher que é cruel. Ou tem mulher que sabe aquilo que ira o marido. Sabe e sabe muito bem. Sabe e se tornou especialista em ir no ponto que desestrutura o camarada, que entristece, que decepciona, que maltrata, que humilha. E tem mulher que faz isso com requinte de crueldade. Tem mulher que através do silêncio, ela é especialista no silêncio. No silêncio ela maltrata o cabra. No silêncio, em não responder, em não falar. Olha, tem mulheres que por causa de uma briguinha qualquer, fica 15 dias sem dar uma palavra dentro de casa. Isso é opressão maligna, não desculpa. Uma mulher que fica irada, ruminando ira, você está acabando com o seu marido e com a sua família e com você. Porque quem se alimenta de ira vai naufragar nela mesma. Você vai se tornar uma pessoa ranzinza, rancorosa, amarga. Ninguém vai te suportar. Eu vou dizer para vocês, tem marido que eu tenho pena dele, porque tem uma mulher rinchosa, amarga. Ah, mas peraí, pastor, fala também que nós somos mais vítimas do que culpados, que eu gostei daquela história. Tá bom, tudo bem. Ô maridos, às vezes a sua esposa é tudo isso de ruim que está te trazendo tanto transtorno, porque também ela passou por coisas assim na família. Tem mulheres que teve que abortar. Tem mulheres que foi injustiçada, foi abandonada. Tem mulheres que porque os pais se separaram, e ela sem compreender esse processo que feria e maltratava a vida dela, foi criando sem saber que depois ela seria uma pessoa toda atrapalhada por conta da falta que o papai fez, que a mamãe fez. Então hoje ela tem as reações, ela tem as atitudes, ela tem esses desequilíbrios, mas ela é muito mais vítima do que culpada. Porém, tanto os maridos, nós maridos, quanto as esposas, nós somos responsáveis em deixar de ser quem nós somos. A mudança é o processo mais nobre que denuncia o nível de nobreza que tem na vida de uma pessoa. Mudança, transformação. É eu olhar para mim mesmo e não me conformar com aquilo que eu estou fazendo com a minha família. Tem muitos que estão assassinando a sua família dia após dia com doses homeopáticas de veneno. Veneno do maltrato, da ira, da briga, da intolerância, da falta de perdão. Você sabe por que eu estou como estou com a minha esposa? Porque eu mudei. E todo dia eu tenho uma pitada de mudança na minha vida. E eu não preciso ter um chefe e nem ter um pai para ficar me puxando a orelha, me corrigindo, me confrontando. Bom se eu tivesse, gostaria de ter. Porque um pai na vida de um filho é tudo de bom. Como eu não tenho, sabe o que eu faço? Eu sou o disciplinador de mim mesmo. Eu sou o discipulador de mim mesmo. Sabe por que eu consigo ser um cristão e me manter como cristão?
Porque eu comecei a confrontar a mim mesmo. Eu não fico passando a mão na minha cabeça, tadinho de mim, tadinho de mim, e achando argumentos para erros, para prática, para indecência, para imoralidade, para desejos carnais que sobem no coração de qualquer pessoa no planeta. Mas eu não dou corda para isso. Senão eu já tinha naufragado, senão eu já tinha dado mau testemunho, senão eu já tinha traído a minha esposa, porque tem um bocado de marido que já traiu a sua esposa. Eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo aos maridos. Nós precisamos mudar. É possível mudar. É só você se tornar aquele que vai jogar duro com você, porque talvez você não tenha ninguém que toque na sua vida. Ninguém subiu no altar para destruir família. Ninguém, a proposta não é essa, mas está destruindo. Está acabando com toda a possibilidade de alegria do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa. Mas essa noite nós vamos fazer um trato de você com Deus, de você com seu cônjuge, de que você vai mudar. E você sabe o que vai mudar nisso, nessa decisão de mudar? De você decidir que você vai mudar, você vai dar uma folga para o seu cônjuge. Sabe qual é o foco de cada casado aqui? A mudança do outro. O outro não suporta mais tanta pressão. O outro não suporta mais tanta intolerância, tanta chateação, tanto desagrado. Ninguém merece. Dá um tempo, dá uma folga, Depois você vai descobrir, sabe o quê? Que quem precisava mais de mudança era você, mais do que o seu cônjuge. Você passou 10 anos oprimindo seu cônjuge pelas falhas, pelos defeitos, pelas dificuldades dele, e você passou 10 anos sem se enxergar. Mas você vai sair daqui nessa noite mudado. Quando os problemas se acentuam e se estende por muito tempo, a primeira coisa que acontece é chegar ao ponto de pensar em separar. Por que um casal chega à conclusão que tem que separar? Vocês já pensaram sobre isso? O fulano de tal, os dois estão decididos a se separar. Todos os dois decidiram, todos os dois querem o divórcio. Todos os dois querem se separar, cada um seguir sua vida. Por que eles decidiram isso? Eu vou lhe dizer por quê. Eles decidiram isso porque eles concluíram que tentaram de tudo para serem felizes e não conseguiram, e entenderam que se separarem, eles serão felizes. Ela diz para a mãe dela assim: minha mãe, eu estou sofrendo demais, será que eu vou ter que sofrer assim o resto da vida? Olha as expressões que são comuns. Será que eu vou ter que sofrer assim o resto da vida? Eu ainda sou jovem. Aí ele diz para os colegas dele: rapaz, eu estou muito infeliz, eu não estou aguentando, lá em casa é só briga, lá em casa é só maltrato, essa mulher é uma bruaca, essa mulher e tal, olha, eu já falei, já pedi, já conversamos, e tem tantos anos que nós estamos pelejando, eu vejo que não tem outra saída a não ser o divórcio. Ele conclui que a única possibilidade de ainda vir a ser feliz é através do divórcio. Deixa eu lhe mostrar que essa porta chamada divórcio é a porta das muitas possibilidades de você encontrar níveis de infelicidade muito maior. Quem projetou o casamento foi alguém perfeito, que sabia o que estava projetando, que duas pessoas diferentes iriam viver juntas, e que teria aflições, teria ajuste, teria fases, teria tudo, mas no plano dele, esses dois sobreviveriam e alcançariam níveis de satisfação, de realização, e aí descobriria que o casamento é o melhor presente que Deus deu para o ser humano. É isso que estava na mente de Deus. Esse que criou já deixou um decreto de que a saída chamada divórcio traz maldição. Muitos aqui não entendem o que é maldição. É uma porta que se abre quando o divórcio concretiza, é uma
porta que se abre no mundo espiritual daquela pessoa, daquele casal, daquela família, para levar a males cada vez pior. Deus disse que nós não poderíamos sair pela porta chamada divórcio, porque Ele sabe que é um caminho que te aponta centenas de possibilidades para você ser infeliz e trazer dores e sofrimentos, que lá na frente, sabe o que você vai concluir? Lá na frente, que talvez você vai concluir que era feliz e não sabia. E outra coisa, vou te dar uma dica tremenda, casais. Toda pessoa que pensa em possibilidade de resolver seu problema de casamento, saindo por essa porta chamada divórcio, ele nunca encontra força suficiente para ir até onde ele poderia ir. Porque ele pensa assim, tem gente que casa pensando assim, ô fulano, você vai casar um período tão curto de namoro, você vai casar, e se esse moço não for para você aquilo que você espera? Tem muita gente que no fundinho do coração pensa assim, se não der certo eu separo. É porque ela não tem orientação o que é um divórcio. Ela não tem orientação sobre as questões espirituais. Ela não tem orientação sobre o que acontece com os meninos. Sabe por que muitos estão lutando para se manter casado e quase não estão conseguindo? Estão debaixo de maldição. É assim que funciona. Tem maldição na área da bebida, tem maldição na área de suicídio, tem maldição na área de prostituição, de adultério, tem maldição na área de homicídio, tem maldição. Quando os pais abrem uma porta, os filhos herdam aquilo que o pai construiu. É assim que funciona no mundo espiritual. Eu quero lhe mostrar uma outra coisa. Os rumos de um casamento são definidos. Os rumos de um casamento são definidos por palavras, atitudes e oração. Ninguém é culpado da destruição de uma família. Nenhuma terceira pessoa que entra no negócio não é culpada. Se um casal está como está, o culpado é ele, é ela. São eles os responsáveis, os principais responsáveis. E o que vai mudar e dar novos rumos a esse casamento, preste atenção nisso. Existem duas leis. A lei da causa e efeito, paralela a uma lei bíblica, a lei da semeadura e da colheita. Se você a partir de hoje decidir peneirar as tuas palavras, peneirar as tuas atitudes, como alguém que sabe que tudo que se planta colhe, você vai começar agora a selecionar as palavras com que você vai lidar com a sua esposa. Você não vai mais falar com ela qualquer coisa que te vem na cabeça, xingar aqueles nomes, liberar uns decretos de destruição, levando ela ao falecimento. Você vai agora ponderar. Por quê? Porque você está aprendendo que as palavras decidem e definem o rumo do seu casamento. Então fale com moderação, fale com brandura, fale com sabedoria, fale com equilíbrio. Mas dá trabalho, hein? É melhor o trabalho de você fazer o que é certo do que viver as aflições do casamento. Atitudes, toda atitude é como uma semente, ela vai dar um fruto. Pondere, selecione, saia daqui decidido a ter novas atitudes. Casamento é para ser oxigenado com atitudes novas, boas, pensadas. Você sabe como é que os casais estão vivendo? Eles não estão vivendo de atitudes pensadas, eles estão vivendo de reação negativa. Um planta uma coisa ruim, o outro dá o troco, aí o outro está ferido, também vinga, e vão vivendo de vingança, de maltrato, de reações carnais, maldosas, e dormindo com o inimigo. Então você vai sair daqui decidindo uma coisa:
No planeta, a pessoa mais importante não é sua mãe, não são seus filhos, não é seu pai, não é sua amiga, é o seu cônjuge. Então cuide bem, mude a sua atitude para com o seu cônjuge. Quantos dizem amém? Amém. E para finalizar, falei de palavras e falei de atitudes, e fecho falando de oração. Toda família tem uma regência espiritual. Toda família, quer você queira ou não, quer você entenda ou não, quer você saiba disso ou não. Se você não tiver conhecimento disso e não interferir nesse processo, você vai estar em grande desvantagem na sua família, porque eu não estou falando aqui de abobrinha, de ilusão. A gente mexe com isso o tempo todo, ao vivo e a cores. Aí eu incluí no tópico da solução dos problemas, oração, a busca da vida de Deus dentro do seu lar, o governo do Altíssimo. Uma pessoa que entra por esse caminho da oração, ela vai dizer assim: Deus, governa na minha casa, não deixe que a minha casa esteja debaixo de uma manifestação do mal, que vai me influenciar, ou influenciar minha família para os vícios, para a violência, para o adultério, para a irritação. Então ela pede a presença de Deus, ela comunga com Deus, ela presta culto a Deus, ela anda no caminho de Deus, ela tem aliança. Tem que ter a prática espiritual correta dentro de casa. E para isso, eu quero fazer uma coisa por você. Eu quero convidar você a fazer, sabe o quê? Aliançar, entregar, render sua casa a Jesus Cristo de Nazaré. Falar com Ele assim: seja o dono do meu casamento, seja o meu ajudador, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Sustenta a minha família. Eu sou adulto, sou maduro, sou inteligente, sou formado, mas sou humilde para reconhecer que eu não sou capaz de garantir a proteção da minha família, a salvação, a bênção, a paz, a alegria. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós precisamos de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Coloque a sua mão sobre o seu coração. E ore comigo assim do fundo do seu coração. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu compreendi a necessidade que eu tenho do Senhor. Minha vida precisa do Senhor. Meu casamento precisa do Senhor. Nessa noite eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Fique com a sua mão erguida, eu quero orar por você. Meu Deus, o Senhor está vendo estas pessoas que de coração escolheram, optaram para que o Senhor seja o Senhor da vida delas. Por isso, meu Deus, haja agora um registro do céu, para que algo novo aconteça a partir de hoje na vida destas pessoas. Que a tua luz brilhe, a tua graça salvadora se instale, o teu governo, o teu senhorio, a tua bênção e a tua vitória seja uma realidade concreta na vida deles, nos seus corações, e eles nunca mais sejam os mesmos e venham a experimentar tudo aquilo que o Senhor pode fazer por uma pessoa. Eu estou abençoando a vida deles, o seu cônjuge, seu lar, sua família, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar um aplauso a Jesus? Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. A Evolution Jeans você já conhece pela tradição e preços baixos, mas a coleção de roupas sociais você precisa conhecer. São diversas opções em vestidos, terninhos femininos e ternos masculinos para todas as idades. Qualidade e preço baixo bem pertinho de você. Venha a Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista.
A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Dia 9 de outubro de 2012, aniversário de 50 anos do apóstolo Edilson, presidente da Igreja Batista Nova Sião. Na presença de amigos, autoridades, família e membros da igreja, o líder levantado por Deus para dirigir essa obra tão linda foi honrado com palavras. Desde que começou outubro, eu comecei numa alegria tão grande, num prazer tão grande, porque quem semeia com lágrimas tem direito a colheitas, tem direito à dupla honra. Foi honrado com um presente muito especial. Eu queria até que você olhasse para ali, tem um presente entrando ali para você, ó. O caixa da igreja não tocamos. Nós não temos esse procedimento. Pensa numa igreja séria. Teve gente que deu valores expressivos, porque é a condição de cada um. Esse carro ali, tão lindo, tão bonito. 10 de um, 20 de outro, 30 de outro. Aí quando eu olho para ali, eu vi que eu dei um pouquinho, pelo menos um pneu eu dei ali. Foi honrado com a fala carinhosa da sua mãe, Dona Nancy. Meu filho lá nos Estados Unidos, engraxando sapato da mão 6 anos. Ele não tinha carro, ele andava a pé, mas ele mandou um carro para mim de presente. Quando eu completei 50 anos de idade. Hoje eu estou com 76, estou vendo Deus restituindo a ele. Eu pagava aluguel lá em Belo Horizonte, com a minha pensãozinha, que era pouquinha. Eu pagava aluguel, às vezes ia na imobiliária pagar o aluguel e meu genro me dava o dinheiro da condução para me voltar. Porque nem o dinheiro da condução eu tinha. O Edilson foi, trabalhou e está aqui, mãe, a casa da senhora. Eu falei, aí você não tem? Ele falou, a minha é Deus quem vai dar. E Deus deu, gente. Deus deu muito mais do que Ele me deu. E tem dado muito mais. Por isso eu estou feliz e alegre. Não pelo que eu ganhei, mas pelo que Deus tem feito na vida dele. Mas a grande surpresa da festa arrancou lágrimas do aniversariante. O lançamento do seu primeiro livro, que tem o mesmo nome do programa de televisão e de rádio, Mergulhados na Presença. Afinal de contas, é o que ele tem feito nos últimos 3 anos, se dedicando diariamente em encontros marcantes com Deus, o que tem mudado completamente a sua vida. Deus é um Deus que realiza sonhos. Por isso hoje eu quero anunciar com muita alegria o lançamento do livro Mergulhados na Presença! Essa é uma grande surpresa para ele. Essa é uma grande surpresa. A noite foi encerrada com uma sessão de autógrafos e fotos com todos que celebraram essa data tão especial. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas vezes